todos acham essa igreja diferente. Uma coisa assim que ele quis fazer para marcar mesmo. E essa igreja, acho que é um exemplar muito significativo da arquitetura moderna, por que não do Brasil, e também da arquitetura religiosa. Quem foi o arquiteto José Augusto Bellucci, né? Bellucci foi um arquiteto brasileiro, né, que nasceu em São Paulo e que trabalhou sempre na cidade de São Paulo, e ele veio para o norte do Paraná a convite da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, que foi quem colonizou a nossa região. Como ele era um sujeito muito sério, um excelente arquiteto, ele acabou caindo nas graças da comunidade local. Então ele acabou fazendo mais serviços aqui. E aí chega o bispo, que é o Dom Jaime, nomeado bispo em Maringá, quando vira a cidade, ganha seu primeiro bispado. E o Dom Jaime também acaba conhecendo e convida ele para fazer o projeto da catedral. Então ele faz também o projeto da catedral. E aí a gente vai descobrir que ele faz trabalhos na região também, né? Então ele fez outros trabalhos. Onde o arquiteto Bellucci está nesse momento, né, dos anos 50. Então o Brasil é um país em que a arquitetura moderna foi muito presente. E os arquitetos, né, brasileiros se foram se formando e trabalhando dentro dessa vertente que a gente chama então de modernismo. E isso vai assim se multiplicando pelo Brasil. E os Belluccis, né, o José Augusto, acaba o começo da sua carreira trabalhando ainda, fazendo umas obras de estilo, né, vamos dizer assim, mas ele de fato queria trabalhar com um arquiteto moderno. Então todos os projetos que ele fez em Maringá têm essa característica moderna. E aí a Catedral de Maringá acaba tomando uma forma exuberante, né, até não vou dizer exótica, que é um cone gigante, né, de 100 metros de altura, 124, num diálogo junto com o bispo. E o Bellucci, então, dentro desse raciocínio, quando ele é convidado a fazer a igreja de São Jorge, também ele tem a praça no centro da cidade, e aí ele faz também um edifício que tem uma proporção, que tem uma monumentalidade, com as pontas que vão levando e tal, e buscando uma luz natural. Então é uma igreja que a gente vai olhar para a cidade de São Jorge e é o cartão postal da cidade, né? Então ela vira o marco, o monumento da cidade, né? Então a arquitetura vai marcar isso. Então se a gente for comparar as duas, elas são assim feitas no mesmo caminho de pensar a cidade, né? A implantação, a posição, a funcionalidade, mas sempre lembrando que aquilo é um edifício religioso que tem uma importância de marcar o lugar. E a igreja vem ganhar um desenho, né, que ela tem assim 3 elementos importantes, que é a nave e as 2 capelas, e um elemento vertical ainda mais intenso, que é a torre. Qual a importância da gente preservar essas edificações nas cidades nossas, né? Então, veja, a nossa região, que é uma região muito nova, que tem 70 anos em média, se a gente imaginar a paróquia, né, de São Jorge, que tem 64 anos, aí logo que ela vira paróquia, ela já se constrói uma igreja nessa escala, desse porte. Olha a importância da igreja, né? Nós temos algumas questões. Uma questão histórica, né, de entender que tem um momento histórico, como foi construído, e outra a importância arquitetônica. Quando a gente consegue fundir as duas, é uma maravilha. Eu tive bastante contato aqui com São Jorge do Ivaí, porque meu pai é nascido aqui na cidade, né? Ele morou até os 8 anos de idade e aqui permaneceu um tio dele com a família. Então a gente vinha visitá-los, né, com uma certa frequência. Então a cidade de São Jorge do Ivaí era uma cidade conhecida. Quando era criança que eu vinha a São Jorge do Ivaí visitar os tios, os parentes, né? Então eu via a igreja, achava ela uma arquitetura diferente, né?
mas trazendo também uma beleza singular, algo que é bem peculiar daqui de São Jorge. O projeto arquitetônico da igreja de São Jorge de Ivaí, de forma originária, não era para ser aqui em São Jorge, mas sim na cidade de Paranacite, porque o padre Urbano Jacobo, que foi o idealizador, né, desse projeto, juntamente com o arquiteto, que inclusive é o mesmo arquiteto da Catedral de Maringá, ele solicitou esse projeto para Paranacite. As pessoas de lá, no primeiro momento, não gostaram muito, não quiseram, acharam que não era o momento. E o padre Urbano, nesse meio tempo, foi transferido para São Jorge de Ivaí. Como aqui é a segunda paróquia criada, né, da Arquidiocese de Maringá, ele apresentou o projeto para a comunidade. O pessoal abraçou, achou interessante por ser esse aspecto único, né? E aí deram sequência ao projeto. Então, uma vez apresentado o projeto para a comunidade, se tem a iniciativa de constituir uma comissão, né, um grupo de pessoas para poder liderar todo esse aspecto, né, de arrecadação de fundos, verbas, né, para a construção do templo, né. Então, esse grupo de pessoas foi formado, tendo à frente um presidente, e aí eles começam as campanhas, né. Como aqui era uma região, né, basicamente do café, então as pessoas que queriam ajudar doavam o café, além também de mão de obra naquilo que era possível fazer naquele início, né. Aí depois, com o projeto já pronto, né, que com essa comissão formada, dá esse início, né, com o lançamento da pedra fundamental, a construção da igreja matriz, né. Então primeiro ela começou com aquelas capelas laterais, depois foi feito o centro e depois a grande nave, né, acolhendo ali as pessoas. Então as missas eram celebradas primeiro nessas capelas, né, nas duas laterais, casamentos inclusive, né. E foi uma construção que demorou, sim, um tempo para acontecer, né. E, como eu falava, à medida que uma área era sendo finalizada, então era utilizado, né, para o culto, né. E depois que terminou, né, que foi ali no início da década de 70, né, o templo, colocar assim de uma forma mais rústica, né, aí as pessoas começam a celebrar a missa na nave central, no altar, né, e aí cada padre que vem, né, sequencialmente, eles vão trazendo uma melhoria para esse templo, né, vai finalizando aquilo que tanto o padre e a comunidade vai percebendo que é necessário. Olhando para o projeto, né, da Igreja Matriz e com o censo dos fiéis, né, nós percebemos que as pessoas têm um carinho muito grande pelo templo, né, pela Igreja de São Jorge de Ivaí, porque ele é algo único, né, apenas aqui segue essa arquitetura, se assemelhando com o projeto da Catedral de Maringá, então isso traz no senso popular uma gratificação muito grande, né? Um senso de pertença e de carinho, né, bem elevados. Também percebo, olhando para o templo, né, que é uma igreja muito bonita, né, que tem condições, né, de avançar nesse sentido de reformas, porque ela tem dimensões de catedral, né? São pontas, né? São sinais que nos elevam para o céu, para o encontro com Deus. Então, aquilo que a gente pode fazer para deixar o templo, né, que é a casa de Deus, a casa da oração, a casa da comunidade e a casa dos sacramentos, como um lugar mesmo de encontro, e esse encontro sempre estar bem também. Então, na época da construção da igreja, né, ela foi iniciada com o nosso pároco, ex-pároco, hoje é falecido, né, Padre Urbano Jacobo, e ele reunia a comunidade, né, o pessoal da igreja, tudo para discutir, né, a construção de uma nova igreja, né, para São Jorge de Ivaí. Até então era uma igreja feita de madeira, né, onde o pessoal se reunia para as celebrações. E aí o nosso pessoal, o povo, né, participante da comunidade, participante da igreja, aprovou então, em uma reunião, a construção, né, dessa igreja, nessa igreja que hoje nós temos aqui na nossa paróquia, né. E aí se deu início então a essa construção.
Aí formava-se os grupos, né, de pessoas, aí faziam um trabalho voluntário. Então vinha doar um dia de serviço, né, para fazer aí o alicerce, fazer a fundação da igreja, o início da igreja. E assim foi durante toda a construção da igreja. O pessoal se sentia assim, bastante gratificado por doar o seu dia de serviço na construção dessa nova igreja. Se reunia lá, geralmente, o grupo, né, de pessoas, 10, 15 pessoas ou mais, outra vez menos, né? E que era feito, né, naquele tempo, né? Não tem essa modernidade de hoje, né? Então era tudo no enxadão, na pá, né, do baldinho, né, para carregar lá, né, o cimento, o concreto, né? Então, na fundação da igreja, assim, segundo o coordenador, né, o mestre de obra da igreja, ela tem mais cimento, mais concreto embaixo na terra do que quase que em cima, né? Então, era feito tudo manual, né? E assim se tocou, né, e fez aí todo esse trabalho que hoje está aí, esse belo monumento, né, que é a igreja, né? É um cartão de visita para nossa cidade, né? E é muito admirada por todos. No trabalho dia a dia, a profundidade lá para fazer a sapata, que era chamada na época, né, onde se alicerçava ali, tinha buraco lá até de 5 metros de profundidade. A elevação, né, foi feito tudo, a massa, o concreto, era tudo levado no baldinho, onde se dava levava-se na carriola, né? Então era um trabalho assim penoso, muito, né, sofrido, mas o pessoal sempre animado e na esperança de ver concluída a igreja. Assim foi o trabalho, né, dessa igreja. Então esse aqui é um grupo de pessoas, né, daí de que vinha muito fazer a doação do seu dia de serviço aqui na concretagem da igreja. Por exemplo, aqui tem o seu Francisco Zago, e que era muito devoto, inclusive foi presidente da comissão aqui em São Jorge, da igreja, né? E aqui os filhos, né? Aqui meu pai, e aqui alguns amigos, né? Aqui está a nossa cidade, né? Aqui as casas comerciais, né? Aqui era um coreto, né? Onde nas festas, né, se fazia leilões, né, de prendas, né, e tudo, né? E aqui assim, então, ao redor aqui, ó, você vê que aparece, né, a nossa cidade. Só não aparece aqui a igreja, né, que era de madeira, porque ela ficava assim ao lado, né? Mas tá aqui então o nosso grupo, né, a nossa cidade, resumindo, né? E aqui essas vigas aqui foi o trabalho desse dia que esse grupo veio fazer. Então, eu lembro que escutava os antigos comentar, né, meus avós, bisavós, assim, que era uma igreja que iria fazer em forma de uma nave, né? E lá todo mundo se juntava, todo mundo se unindo para fazer aquilo. Eu achei assim muito interessante, o povo era muito unido. Pôs a mão na obra ali e ajudou a construir. Na igreja eu sempre gostei, porque meus pais sempre foram de levar os filhos todos para a igreja, né? Então eu comecei minha vida religiosa lá no Copacabana, né? Na igreja de Copacabana. Então vim para cá, fui sempre envolvida, gostando, participando bem das coisas que a igreja precisava, né? A igreja ela era diferente, ela não tinha aquelas laterais fechadas. Você entrava, ela tinha 3 entradas, por exemplo, tem as 2 principais, tinha no meio daquele bico, era aberto também, né? Então você entrava por ali também. Mas aí acharam melhor fechar, porque tinha gente que usava ali como abrigo. Então foi fechado e tornou-se uma sacristia. No casamento da minha irmã mais velha, que eu não lembro exatamente o ano, né? Ainda não tinha o piso. Era chão bruto, os vitrais era todo transparente, mas assim, o formato continua o mesmo, né, até hoje. Aí faltavam os acabamentos, né. No meu casamento já tinha os vitrais, mas ainda tava os vitrais de antigamente. Da minha filha, já casada, quando ela casou agora ano retrasado, ela já era esse vitrais colorido e também já tinha totalmente mudado o presbitério em si, né? A forma com que foi feito já estava bem diferente de quando eu casei.
Olha, essa foto aqui é de 1982, nosso casamento. Já tinha o piso de mármore, só que aqui no presbitério era bem diferente, né? Não tinha aquela pintura que tem hoje. Tinha as escadas. Os bancos foram mudados pouco tempo de quando eu casei. Olha, foi uns 3, 4 anos que foi mudado os bancos. Mas ainda era o banco original. Toda mudança, todo projeto que os padres fizeram para reformar essa igreja, eles pensaram de uma forma litúrgica, né? Não foi uma forma assim, porque eu quero assim. No momento, assim, você vê aquele quebrando, aquele altar, tudo, você fala, ai meu Deus, que dota, mas aí você vê que ficou bonito depois, né? Às vezes, as reformas, quando elas vão ser feitas, elas são consultadas pelo CPP, todo mundo dá opinião, não é o padre que decide, eu vou fazer assim, né? E aí, quando vai pela maioria, a história fica, né? E a gente vai, mas a história fica. Olha, eu nasci aqui, eu me casei aqui. Eu acho assim, muito, muito importante, sabe? Eu não escolheria outra igreja para casar se não fosse a minha, onde eu nasci, onde eu batizei. Foi uma satisfação, né? Uma alegria muito grande de ver, né, esse templo construído, né? E onde o pessoal possa se reunir, né, fazer as celebrações, fazer os encontros, né, celebrar aí a missa e todas as funções religiosas, né? E a igreja faz parte dessa identidade da cidade. Então, é um projeto muito bonito, tá conservado, dá para sempre mantê-lo, né, tomar o cuidado das intervenções. E a comunidade entender que é uma obra muito boa, né? Mesmo que o tempo vai passando, ela continua atual, né? É uma obra que a gente tem até dificuldade para construir ela hoje. E que quanto mais gente conhecer a história, melhor ela vai ser preservada e usada. E a melhor maneira de preservar é usando, né? Então não é um monumento velho, é um monumento usável. E é isso que nós temos que olhar para o nosso futuro.